Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos em mais um webinar Segurança na Prática. Hoje trataremos de um tema crucial para as nossas organizações, né? A proteção do nosso armazenamento de backup, a proteção da nossa guarda, a última camada que a gente tem em caso de um incidente. Então, para a gente desenvolver um pouco desse tema, para conversar um pouco desse tema, nós convidamos um dos nossos principais parceiros para a nossa solução de continuidade de negócio, que é a Exagrid, que hoje aqui está de forma muito nobre representada pelo Genilson Viana e pelo Andrade Júnior, parceiros de longa data com a Future, né? Agora representando a própria Exagrid, nessa parceria Future Exagrid, e também um pouco aí tratando de soluções com a própria Vim, que nós trouxemos esse bate-papo no último evento do mês passado. E hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre a proteção dos repositórios de backup. Tenho certeza que é um tema bastante valioso e a ideia é que a gente faça desse webinar uma troca de informações. Então, para isso, o Q&A vai estar aberto e o chat também. Então, fique à vontade para fazer perguntas e interagir conosco nessa tarde de hoje. Agradeço a presença da Exagrid, a parceria, por eles terem aceito esse convite de vir conversar um pouco com a gente, principalmente nas pessoas do Andrade e do Genilson. E falando um pouco da agenda dessa nossa conversa de hoje, desse nosso webinar, nós vamos falando um pouco sobre os desafios e como a Future vê as soluções para que as empresas possam dar continuidade aos seus negócios e ter, de fato, uma resiliência cibernética, passando pelas diversas vertentes e desafios que a gente tem nos dias de hoje. E, depois disso, nós passaremos a palavra para o Genilson e para o Andrade, para eles contextualizarem justamente a marca, as soluções da Exagrid frente a esses desafios e, no final, como todo mundo espera, uma demonstração de tudo que a gente conversou, utilizando as soluções da própria Exagrid. Bom, agradeço novamente a presença e deixo aberto para o Matheus iniciar a apresentação dele. Obrigado, PV. Boa tarde, pessoal. É sempre bom poder falar de proteção de dados e de continuidade de negócio. Hoje a gente vai conversar sobre soluções que possam fazer a replicação, a contingência e a continuidade dos negócios. Começando pela complexidade dos cenários que encontramos em cada tipo de negócio. Até pouco tempo atrás, os dados dos nossos clientes ficavam armazenados dentro de casa, em data centers próprios ou em data centers alugados. Hoje, com diversos serviços oferecidos em nuvem, serviços como IaaS, SaaS e microserviços, a gente tem que pensar nesses repositórios de dados que estão além do perímetro e como a gente está protegendo esses dados. Mesmo porque, cada dia mais, é gerado mais informações e tem crescido o volume de dados, petabytes, terabytes, e a gente precisa pensar como esses dados estão sendo armazenados, se eles estão sendo armazenados da forma correta. Mesmo porque a gente precisa proteger esses dados por diversos períodos, seguindo várias regulamentações e normas de proteção de dados. Além disso, a gente tem que comprovar que esses dados estão acessíveis em situações de crise. Pensando nisso, a gente tem que pensar em adotar tecnologias aderentes a cada tipo de negócio, justamente para disponibilizar o dado o mais rápido possível em situações de crise. E mapeando onde nossos dados estão, você começa a pensar quais os riscos que eles podem estarem expostos, né? Os riscos mais comuns recentemente são os ataques cibernéticos. Cada vez mais nós está sendo notificado ataques de ransomware, onde agentes maliciosos invadem os ambientes dos clientes, criptografando os dados e sequestrando as informações, justamente para pedir algum tipo de resgate diante da indisponibilidade do negócio.
Porém, não é só ataque cibernético que pode causar indisponibilidade do ambiente. Existem outros tipos de risco que a gente tem que pensar e tá exposto e pensar num plano de continuidade do negócio para cada tipo de falha. Uma falha de infraestrutura, falha de hardware, uma falha de sistema, acidente natural, uma manifestação, um atentado e até a falha humana. Aliás, a falha humana é de onde vem as maiores solicitações de restore do dado, né? Que o usuário acaba deletando o dado de forma involuntária ou durante uma atualização do ambiente que não foi planejada de acordo, acaba causando indisponibilidade. Então, diante desses riscos aqui, de cada situação, é preciso pensar num plano de continuidade do negócio. E quando você fala em risco, você pensa em incidente. Mas o incidente é o evento malicioso em si, como, por exemplo, um ataque cibernético. Para ficar bem claro, não é responsabilidade da solução da continuidade do negócio prevenir um incidente. Para isso, a gente pensa em solução de controle e proteção, como um antivírus e um firewall. Porém, a partir do momento que o incidente está materializado, que você tem um impacto consumado no ambiente, você tem que pensar um meio de reduzir esse impacto diante do incidente. E aí que entra uma solução de resiliência cibernética. A solução de continuidade do negócio é o último recurso na contenção do incidente e na redução do impacto. Essa solução é a única que não pode falhar. Realmente é a última resposta para você restaurar o ambiente, para você restabelecer o seu negócio e voltar ele para a produção. E o que é necessário fazer para você se precaver? Realmente, quando a gente conversa sobre plano de continuidade de negócio com os nossos clientes, a primeira coisa que vem em mente é o backup. E é extremamente importante você ter a primeira cópia do backup no armazenamento rápido, protegido, que vai te entregar esse dado da melhor forma possível. Porém, também é importante você pensar nos dados que estão em nuvem e se você está protegendo esses dados da forma correta. Além disso, é preciso fazer um plano de contingência um pouquinho maior. Você pensar em possíveis falhas de sistema, nas falhas de data center. Então, você pensa num plano de orquestração para ver se tudo vai ser restaurado da forma correta e ordenada. Também é preciso você ter certeza que todas essas estratégias vão funcionar na hora do incidente. Como que você pode fazer isso? Fazendo simulações, fazendo teste, validando se o dado foi gravado, foi protegido da forma correta, se ele está acessível. Então, é preciso fazer diversas simulações para você ter certeza que você tem um dado protegido. E para você garantir que tudo vai funcionar da forma correta, que todas as equipes vão saber o que fazer diante de uma crise, você precisa de um plano de continuidade do negócio, justamente para você ter uma salvaguarda, unindo todos esses pontos que nós comentamos aqui, para você ter a possibilidade de responder um impacto consumado. Diante dessas ações, você vai evitar qualquer tipo de multa, qualquer tipo de sanções, vai reduzir os danos à marca, vai reduzir o prejuízo financeiro. Então, é através de um plano de continuidade de negócio que você tem toda uma proteção do seu negócio como um todo. E justamente, é você pensando nas tecnologias e usando elas de acordo com cada criticidade do seu ambiente, formando um ecossistema completo. Então, você pensa num backup, já com features de criptografia e imutabilidade. Para ambientes mais críticos, é preciso pensar em replicação e, que às vezes é pouco comentado, é preciso pensar numa forma de orquestração, justamente para você otimizar essas tecnologias, para elas funcionarem de forma ordenada, automatizada,
minimizando os erros aí, diante de uma situação de crise. E até mais importante que as tecnologias são os processos e os procedimentos que vão indicar como essas tecnologias podem nos ajudar. É mapeando a necessidade de cada negócio, mapeando cada ambiente do seu negócio, cada criticidade, justamente pautando os profissionais. O que eles vão fazer, como eles vão fazer diante de uma situação de crise. E é importante você ter profissional qualificado, profissional preparado para trabalhar em situações de indisponibilidade. Profissionais que estão acostumados a agir em situações de crise, para atuar da forma mais correta possível, mais rápida, para restabelecer o ambiente dos nossos clientes. E falando em repositório, quando você pensa onde o seu dado vai estar armazenado, você é preciso levantar algumas questões que é extremamente importante. Então, é preciso você ter um repositório que te ofereça performance, que tenha alta disponibilidade, que otimize o seu espaço através de deduplicação, tenha uma escalabilidade acessível, que cresça de forma ordenada e acessível inerente ao seu negócio, ofereça camadas de segurança. É ele que vai ajudar, é também uma parte importante do plano de continuidade do negócio como um todo. E aí eu aproveito para chamar os nossos parceiros da Hexagrid, o Genilson, o Andrade, fica à vontade aí, Genilson, para demonstrar aí como a Hexagrid pode nos ajudar no plano de continuidade do negócio. Maravilha, Matheus. Obrigado aí pela excelente introdução. Se você se permite, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Fica à vontade. Estão conseguindo visualizar? Sim. Bacana. Então, antes de até partir para a demonstração, né, nada melhor do que dar um overview aí da solução, o Hexagrid, né? Então, nos próximos minutos eu vou apresentar para vocês o que é Hexagrid, né, quais são os nossos benefícios, e depois eu parto para a demonstração, mas o que eu vou falar vai muito de encontro com isso que você acabou de comentar, tá bom, Matheus? Sim. Então, falando sobre essa parte de armazenamento de backup, né? Hoje há basicamente duas diferentes linhas de soluções, né? A primeira linha, né, é o que o mercado conhece por appliances de desduplicação inline, que são equipamentos que já existem há bastante tempo aí no mercado. Inclusive, eles foram concebidos justamente com um grande objetivo de substituir as fitas. Por esse motivo, que o objetivo desses equipamentos era, de fato, né, a eficiência de armazenamento, então tinham que prover o máximo de eficiência de armazenamento, tá bom, possível. Então, esses equipamentos, essas soluções se atentaram muito a isso. Isso só foi possível, então, graças ao uso da tecnologia de desduplicação. Porém, né, como são equipamentos de desduplicação inline, isso significa que, conforme os dados de backup chegam, automaticamente esses dados são desduplicados e eles são armazenados de forma desduplicada. Que isso, lá na frente, vai causar, você vai ter um impacto bastante significativo quando você precisar restaurar esse dado. E aí, diante dessa dificuldade, né, que a gente começou a observar ao longo dos anos, o mercado, né, muitos clientes adotando aí armazenamentos convencionais, storages convencionais, justamente para suprir esse gap tecnológico. Então, esse tipo de armazenamento, né, passou a ser posicionado como um armazenamento primário, justamente para entregar o que há de máximo de performance, seja para backup, como principalmente para recuperação, porque pelo fato dos backups aqui serem armazenados sem o uso da desduplicação, isso acaba possibilitando uma recuperação muito mais rápida, uma vez que aqui não há necessidade de reidratar esses dados. Quando eu falo em reidratação, é um processo bastante comum aí para soluções de backup, que se baseiam, né, em desduplicação, que é aquele processo onde eu tenho que ler todo aquele pool de dados desduplicado
para dessa forma ler esses blocos, né, que correspondem a esse dado que eu desejo recuperar. Então, isso significa que quanto mais desduplicado tiver o meu dado ali, maior vai ser esse pênalti da solução de ter que encontrar esses blocos e ter que trazer ele para o formato original. Então, essa é uma limitação, né, que a desduplicação emprega, onde é de conhecimento que quando você vai executar uma restauração de um dado desduplicado, essa restauração ela tende a ser de 3 vezes a 8 vezes mais lenta comparado ao próprio backup. Isso significa que se você levou 10 horas para fazer backup daquele volume de dados, você poderá levar até 80 horas para recuperá-lo, que cá entre nós, hoje, né, são tempos inviáveis, impraticáveis aí para você poder recuperar o seu ambiente, né? Então, devido a essa limitação da desduplicação inline, foi que o mercado acabou adotando essa estratégia de, primeiramente, ter um appliance ali, um equipamento, na verdade, um storage, né, um servidor, para ser o repositório primário, sem o uso da tecnologia de desduplicação. Agora, para atender às longas retenções que o negócio exige, né, que são aquelas retenções ali mensais e anuais, aí sim eu faço uso dos appliances que esses equipamentos eles oferecem. Uma alta eficiência de armazenamento, por esse motivo eu consigo destinar, né, esses equipamentos para atender a essa necessidade. Então, perceba, né, que o mercado ele começou a ter que montar aqui um Lego para, de fato, endereçar tanto a necessidade de performance como a necessidade de eficiência, armazenamento. E em cima disso é que entra a Exagrid, com um grande objetivo, né? Então, para quem não conhece, a Exagrid já é uma empresa existente há bastante tempo no mercado, né? Há mais de 20 anos, né? Que ela decidiu, né, trabalhar com um conceito diferenciado, que é o conceito de armazenamento de backup tierizado, que com esse conceito a gente consegue endereçar essas duas necessidades comentadas anteriormente numa única solução. Então, na nossa solução, a gente consegue oferecer tanto a eficiência de armazenamento, fazendo uso da tecnologia de desduplicação, mas, logicamente, sem abrir mão da característica de performance, porque, como eu comentei, é algo extremamente relevante hoje, e quando, né, o mercado, os clientes, eles analisam para uma solução de produção de dados, essa solução tem que permitir recuperações, né, o mais rápido, tá bom? Possível. Mas a gente não pode ficar limitado só a essas características, né, de performance, né, de performance e eficiência, armazenamento. Mas hoje é algo que o mercado está buscando fortemente, que a Exagrid consegue endereçar também, está muito voltado para a questão de segurança de recuperação contra ransomware, ao ponto que, caso o meu ambiente seja comprometido, ainda assim, como bem colocado, né, bem colocado pelo Matheus, eu tenho que ter a possibilidade de conseguir recuperar esse meu ambiente, ou seja, a solução tem que garantir com que esses meus backups estejam armazenados de uma forma íntegra, de uma forma segura. E, né, outro grande benefício que o Exagrid proporciona é em relação à escalabilidade. Então, a tendência dos ambientes produtivos, né, continuar crescendo cada vez mais, e a solução de produção de dados, principalmente de armazenamento, tem que acompanhar esse crescimento de uma forma simples. Por esse motivo que a Exagrid aqui também inova e traz um conceito de arquitetura scale-out para proteção de dados, tá? Então, hoje, a Exagrid é uma das poucas soluções no mercado aí, né, e no mercado nacional, posso dizer que é a única que, de fato, consegue trazer essa arquitetura, essa estratégia de produção de dados, que com essa arquitetura a gente consegue trazer muitos benefícios quando pensamos na questão da escalabilidade, o ambiente. Então, quando a gente olha, né, para esse segmento, para as necessidades de armazenamento de backup em disco, são essas 3 possibilidades de armazenamento que a gente tem, com a Exagrid conseguindo oferecer, endereçar todas essas necessidades em uma única solução. E como que nós conseguimos endereçar isso, pessoal? De uma forma bem simples, né? A gente não está reinventando a roda, nada disso. A Exagrid consegue, né, endereçar essas necessidades com o conceito de armazenamento de backup tierizado, porque os nossos appliances, eles são, né, logicamente divididos em 2 distintas camadas. Então, nós temos ali a primeira camada, que chamamos essa camada de land zone, que é a camada onde ela está acessível, né, ao software de backup, que nessa camada, então, o Exagrid recebe os backups e armazena aqui.
com a grande diferença de que nessa camada de cara nós não empregamos desduplicação ou compressão, ao ponto de que os backups eles são recebidos e são armazenados aqui na sua forma nativa, ou seja, sem desduplicação. E esses backups, né, armazenados aqui, recebidos e armazenados através da Land Zone, eles ficam retidos aqui por um ciclo completo de backup no mínimo. Então, isso significa que nessa camada você vai ter os backups armazenados na sua forma nativa por uma semana ali no mínimo, né? Que isso vai atender, né, muitos dos processos de recuperação. Afinal, boa parte das operações de recuperação, né, de restauração, sempre se dá através do último backup realizado ou dos backups realizados na última semana. Então, isso significa que quando você vai executar uma restauração numa necessidade real mesmo, né, aqui com a nossa solução Hexagrid, aquele processo de reidratação, que é aquele processo que acaba penalizando bastante o tempo de recuperação, como eu comentei com vocês, não se aplica à nossa solução. Por esse motivo, a gente consegue ser muito mais performático e conseguimos recuperar o ambiente, né, muito rapidamente comparado às outras soluções concorrentes, né, principalmente os appliances de desduplicação inline, tá bom? Bem, e uma vez, então, que esses backups eles tenham sido recebidos e armazenados na Land Zone, de forma automática e paralela, já é realizada uma cópia desses backups. Então, esse backup, por exemplo, que eu fiz hoje, nessa última noite, eu tenho ele na Land Zone e já tenho ele no repositório tier também. Com a diferença de que aqui no repositório tier, aqui sim eu emprego a desduplicação. Por quê? O objetivo dessa camada, né, é, de fato, eu poder ter todos os meus backups retidos. Então, todas as retenções que eu estipulo no software de backup são respeitadas através dos dados que estão armazenados nessa segunda camada. Então, aqui eu vou ter tanto os meus backups diários, assim como os backups semanais, os mensais e, eventualmente, backups anuais também, tá? Então, graças a essa camada, né, o repositório tier, que a gente consegue endereçar, né, a gente consegue fornecer a eficiência de armazenamento, que é extremamente importante para a proteção de dados, tá bom? Mas, novamente, sem abrir mão da característica de performance, que é algo extremamente necessário, ainda mais nos dias atuais, que a gente tem que disponibilizar um ambiente ali no menor tempo possível numa situação de falha, de indisponibilidade, de perda, né? Então, é dessa forma que a gente endereça tanto a característica de performance como a característica de eficiência de armazenamento de uma forma bem simples e na mesma solução, tá? E aqui, graças a essa camada também, né, a gente já endereça os pontos relacionados à segurança. Então, todos esses backups que estão armazenados no repositório tier, além da imutabilidade, né, que é a grande palavra utilizada hoje nessa questão de proteção contra ransomware, né, a gente consegue oferecer outros mecanismos, né? Um outro que eu destaco aqui é o que chamamos de Retention Time Lock, que é um período de proteção acrescido à própria retenção, que esse período ele pode ser configurado de 1 a 30 dias. Então, isso significa que, uma vez que esses backups são armazenados no Hexagrid, ele vai continuar, e eles já tenham sido flagados para serem expirados, eles continuam armazenados aqui na nossa solução de acordo com esse prazo configurado. Então, trazendo isso para uma realidade prática, digamos que o atacante ele teve acesso ali ao seu software de backup, onde ele lista as imagens de backup e manda deletar. O Hexagrid ele recebe essa instrução, sinaliza que esses dados de backups foram apagados, mas na prática esses dados continuam armazenados, continuam disponíveis aqui no Hexagrid, graças a esse conceito de imutabilidade e a esse conceito de Retention Time Lock. E essas características somadas, né, a gente consegue, de fato, fornecer o conceito do air gap, né, que é aquele conceito onde eu consigo garantir com que os meus backups estejam isolados da infraestrutura produtiva. Uma vez que os dados que estão aqui no repositório tier, eles não são acessíveis nem mesmo diretamente pelo software de backup, ao ponto que toda a interação do Hexagrid com seu ambiente produtivo ou com seu software de backup vai ser sempre através da Land Zone. Esses componentes
esses componentes, tal como o software de backup, ele nunca vai ter acesso direto ao repositório tier. Então, isso garante com que esses backups eles estejam isolados. Então, esse conceito de isolamento, o conceito de retention time lock, o conceito da imutabilidade, esses três somados, de fato, aí consegue oferecer esse conceito de air gap de forma nativa na nossa solução, sem que você tenha que fazer um investimento massivo, que é algo demandado pelas soluções concorrentes, que pelo fato delas, né, estarem 100% acessíveis ali pelo ambiente produtivo, as soluções concorrentes obrigam você a criar uma outra infraestrutura, né, compostas por rack, mais appliances de backup, servidores, suítes, até mesmo firewall para garantir esse isolamento lógico. No caso aqui do Exagrid, a gente já consegue fornecer isso nativamente e tudo controlado pelo próprio Exagrid. Então, todas essas boas práticas de segurança a gente já consegue fornecer sem a necessidade de um investimento massivo na solução. Porém, a gente não limita-se só a essas características, né? Além disso, a gente traz outros mecanismos de segurança. Então, além dessa questão de recuperação contra ransom que eu acabei de comentar aqui com vocês, nós fornecemos também criptografia com grande diferencial de que a nossa criptografia é a nível do próprio hardware. Tá bom, pessoal? Então, isso significa que na nossa solução não há aquela degradação de performance que normalmente ocorre com as soluções concorrentes pelo fato delas oferecerem a criptografia a nível do próprio software. Isso faz, né, com que a solução, então, tenha essa degradação de performance, tornando os backups e principalmente as recuperações inviáveis. E a Exagrid, ciente disso, traz esse conceito da criptografia a nível do próprio hardware, ok? Além de outros mecanismos, né, como criptografia V1, né, diferentes controles de acesso à solução, que nesses controles de acesso tem um papel bastante interessante chamado Security Officer, que com isso, né, a gente implementa uma funcionalidade que eu costumo chamar de dupla autorização. Ou seja, o usuário administrador, né, apesar de ser um usuário administrador, ele não tem o privilégio de autorização para sair alterando, né, essas configurações que possam comprometer a solução. Ele tem o privilégio de solicitar essas alterações. E essas alterações só serão, de fato, aplicadas se um segundo usuário, né, com esse papel de Security Officer, acessar a console do Exagrid e, de fato, autorizar isso. E aí fica aquela pergunta, legal, Vinícius, mas onde que, de fato, esse recurso ele é viável, prático? No caso, pense em usuários internos mal intencionados que tenham acesso ao seu ambiente, queira comprometer ou queira cooperar aí com uma quadrilha de hackers. Com essa funcionalidade, com essa funcionalidade, o Exagrid vai evitar esse tipo de situação, tá bom? Um outro recurso que a Exagrid oferece aqui, né, voltado para a segurança, é o segundo fator de autenticação. Isso significa que, para que os usuários possam ter acesso ao Exagrid, além das credenciais básicas que deverão ser fornecidas como usuário e senha, os usuários têm que fornecer aí um token também, tá? Um código de 6 dígitos para, de fato, ter acesso à solução. E por que eu destaco isso, né? Porque, normalmente, quando um ambiente ele é comprometido ali por um hacker, com certeza, uma das primeiras coisas que ele vai ter, de fato, comprometer as credenciais do seu ambiente e desses ambientes, tenho certeza que o backup vai ser um dos principais alvos. Então, é extremamente garantir que, além de todos os mecanismos de air gap, de imutabilidade, air gap, né, tudo isso, é que a solução ofereça controles de acesso para blindar ainda mais. E no caso do Exagrid, né, em relação ao segundo fator de autenticação, o que vale destacar, né, que o Exagrid, né, ele é baseado no protocolo TOTP, que é aquele protocolo que funciona baseado no tempo. Então, isso significa que ele funciona de forma offline, ao ponto que o cliente não precisa ter uma solução corporativa de segundo fator de autenticação. Então, a gente suporta, né, soluções como o Google Authenticator, Microsoft Authenticator,
né? Então, não há razões do porquê não utilizar, né, não se beneficiar desse nível de proteção que a Hexagrid oferece. E aí eu estou falando isso, né, para muitos aqui devem pensar, mas isso é algo básico, né, que hoje qualquer solução precisa fornecer, mas infelizmente nem todas as nossas soluções, e principalmente algumas concorrentes, entregam isso, né? Muitas falam que de fato entregam um segundo fator de autenticação, mas quando você vai olhar, tem toda uma especificidade ali de compatibilidade, onde você tem que, por exemplo, ter uma solução, né, de segundo fator de autenticação corporativa. No caso aqui da Hexagrid, nós não exigimos isso. Tá bom? Além de outros controles, né, de segurança, como o uso de um protocolo de acesso seguro, né, controles baseados em regras de IP de usuários para ter acesso a esses compartilhamentos lógicos que o Hexagrid entrega diretamente ao software de backup, fora toda a questão de monitoramento abrangente, o que a solução oferece, que inclusive é até acompanhado diretamente pelo suporte técnico, Hexagrid, tá bom? Mas os pontos principais que eu gostaria de destacar são esses que eu mencionei aqui anteriormente com vocês. Mas, logicamente, que sem abrir mão, né, de toda a característica de performance, né, que é extremamente importante, lembrando que, graças ao Landzone, nós não precisamos reidratar esses dados, que isso acaba impactando em recuperações mais rápido, mas não somente em recuperação, mas todo o processo que envolve a leitura desses dados, como, por exemplo, uma cópia para uma fita, ou mesmo até uma cópia para uma nuvem, tá bom? Para um outro repositório de backup. Avançando aqui, né, sem se estender muito, próximo passo aqui é escalabilidade. Então, como eu comentei, né, o Hexagrid é uma das poucas soluções de armazenamento de backup em disco baseado na arquitetura Scale-out. Isso significa, né, que você consegue crescer o seu ambiente, né, Hexagrid, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda, ao ponto que, quando a gente faz essa expansão, a gente não expande só capacidade, mas pelo fato da gente adicionar um appliance completo à solução, a gente expande também throughput, performance da solução, tá? Diferentemente das soluções concorrentes, que são baseadas, né, em arquitetura scale-up, ou seja, você tem uma controladora ali e você só consegue expandir a nível de capacidade, a nível de armazenamento. Então, dessa forma, a Hexagrid se diferencia bastante, porque conforme o seu ambiente cresce, né, ou seja, conforme a sua volumetria de produção cresce nas soluções concorrentes, a tendência é que a sua janela de backup aumente também. Então, aquela janela de backup desejada, por exemplo, de 8 horas, passará a ser de 16, 24 horas e por aí vai, porque você conseguiu aumentar a capacidade, mas você não conseguiu aumentar a vazão da solução. No caso do Hexagrid, nós não temos essa limitação, porque, como eu disse, nós adicionamos o processamento também, tá? Então, aquela janela de backup, né, desejada de 8 horas, a gente continua atendendo normalmente na solução. Fora que a gente, de fato, conseguimos preservar o investimento feito na solução. Então, se você fez um dimensionamento ali, né, para 5 anos, aonde no segundo ano você você cresceu 3, 4 vezes mais, no caso da Hexagrid, você simplesmente vai fazer a aquisição da quantidade de equipamentos necessários para suprir esse seu crescimento, onde esses equipamentos vão ser adicionados à solução investida, tá? Alguns anos atrás. Situação que nas soluções concorrentes, em muitos casos, você tem que abrir mão daquele modelo de equipamento que você comprou, porque aquele equipamento já conseguiu atingir a sua capacidade máxima de armazenamento, então você tem que adquirir um modelo superior que vai te atender. Então, perceba que aqui no Hexagrid, de fato, você consegue preservar o investimento feito na solução. E o legal é que nesse conceito de escalabilidade, né, nós temos, dentro do sistema Scale-out, nós podemos ter até 32 appliances, com a grande vantagem que esses 32 appliances obrigatoriamente não precisa ser do mesmo modelo. Então, eu posso ter ali, né, modelos x84 e modelo x52, assim como 36,
onde as especificações de cada um desses modelos se somam, formando a solução completa. Então, se eu pego um X52 e um X84, estamos falando numa solução, né, entregando uma capacidade de 272 teras úteis e uma taxa de performance de backup de 25 terabytes hora. Então, essa é uma das grandes diferenças que a Exagrid consegue, tá bom? Oferecer. Além disso, uma vez adquirido qualquer um desses equipamentos, né, todas as funcionalidades já estão inclusas aqui, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens que a Exagrid proporciona também. E outra grande vantagem é que o conceito de obsolescência nós não temos aplicado à nossa solução. Então, você, como cliente, pode fazer uso desses equipamentos enquanto eles estiverem atendendo a sua necessidade. Então, você pode continuar renovando, pode ser por 7, 8 anos, e a Exagrid vai continuar dando total suporte a esses equipamentos. Então, a gente não vai virar para você depois de 5 anos e dizer que esses equipamentos já entraram em end of life, né? E você vai ter que deixar de utilizar eles e fazer a aquisição de um modelo novo. Não, enquanto esses equipamentos estiverem atendendo às suas necessidades e expectativas, vocês podem continuar fazendo uso deles normalmente. E aqui é as formas de uso do Exagrid, né? Então, o Exagrid por ser uma solução, um repositório de armazenamento de backup, né? Um appliance tierizado, a gente é agnóstico ao software de backup. Então, a gente tem suportabilidade a mais de 25 ferramentas de backup, tá? Então, suportamos aí softwares como Vim, Veritas, Commvault, ArcServer, Acronis, Network, tá? Então, a gente tem suportabilidade com esses diferentes softwares de backup, assim, integração diretamente com as aplicações de databases SQL e Oracle, ao ponto que o DBA ele se utiliza desses utilitários que esses bancos de dados disponibilizam para gerar esses backups e automaticamente já fazer esses backups para a nossa solução, Exagrid. Para finalizar esse ponto aqui, né, uma coisa importante, todas essas vantagens e características que eu compartilhei com vocês até aqui, isso é aplicável independente do software de backup. E por que eu destaco isso, tá, pessoal? Porque tem muita appliance, né, muita solução aí no mercado que fala que tem imutabilidade, que de fato os equipamentos têm sim. Agora, é sempre importante questionar, interrogar como que é essa integração dessa funcionalidade de imutabilidade, pensando ali na proteção contra ransomware, né, na integração com o software que vocês possuem. Vocês vão ver que não é uma integração tão simples, né, envolvendo uma complexidade extremamente elevada e principalmente scripts customizados para, de certa forma, você conseguir ter isso em uso, implementado, tá? Então, é sempre importante se atentar a isso. No caso do Exagrid, é algo extremamente simples e transparente, independente do software de backup. Bem, e para finalizar nesse overview, não poderia esquecer de falar do nosso suporte técnico. Tá? Então, o nosso suporte é um suporte que eu costumo descrever ele como suporte premium. Por quê? Assim que você compra um equipamento Exagrid, você já tem direito a um engenheiro de nível 2 e um engenheiro nomeado. Então, isso significa que sempre que você precisar de um apoio, né, de pós-venda da Exagrid, você não vai ser atendido por diferentes profissionais. Você vai ligar ali para o nosso suporte, vai mandar um e-mail para ele e você vai ser atendido sempre com o mesmo profissional, tá? Outra grande vantagem que a Exagrid oferece é que esse profissional de suporte, ele é o responsável pela instalação lógica da solução também. Isso com o objetivo de garantir com que a solução ela seja implementada já seguindo as boas práticas e também para que esse engenheiro de suporte, ele já tenha todo o detalhamento aí da sua rede, para que lá na frente, quando você precise de um suporte, você não perca tempo explicando por que o seu ambiente está configurado daquela forma, tá bom? Além de toda a parte, né, de telemetria e call home, então a gente fica monitorando esses equipamentos ao ponto que se esse equipamento apresentar a falha, por exemplo, em um disco, automaticamente já é aberto um ticket para a substituição da peça, ok? Então, o suporte técnico é um outro grande diferencial nosso aqui da Exagrid, até de acordo com essas declarações de alguns
desses dois clientes aqui, e por esse motivo que o nosso NPS é o NPS mais alto para essa parte de armazenamento de backup, com 81 pontos. Então, isso mostra o quão satisfeitos os clientes estão aí com a solução, tá bom? Hexagrid. Bem, de uma forma bem rápida, era isso que eu tinha esse overview que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora, me dê só um minutinho que eu vou aqui abrir a console do Hexagrid e mostrar para vocês. Então, aqui eu vou me logar, tá? Nesse caso aqui, né, como podemos observar, o Hexagrid ele tem a possibilidade de se integrar diretamente com o AD, tá? Mas pensando em boas práticas, né, até voltadas para a segurança, a nossa recomendação é que seja evitado isso. Por quê? Né? Como eu disse, quando um ambiente ele é comprometido por um hacker, uma das principais alvos ali vai ser o comprometimento de credenciais, e para isso nada melhor do que o próprio AD. Então, como a gente está falando numa solução onde nem todo mundo aí de TI, né, vai ter acesso a esse ambiente, vai ser um ambiente com acesso mais controlado, então, se for possível manter um acesso com usuários locais, melhor, que é o meu caso aqui. Então, esse usuário Geviana Admin, ele é um usuário local que eu seleciono aqui, clico em Submit, dessa forma eu tenho acesso ao produto. Então, aqui, assim que a gente acessa o Hexagrid, né, a gente tem uma visão completa, né, do ambiente. Então, podemos aqui do lado, desse lado aqui, esquerdo, né, ver o sistema global, que o sistema global são todos os sites Hexagrid. Então, dentro da mesma console de gerenciamento, eu consigo gerenciar até 16 distintas localidades, tá? Não necessariamente 16 appliances, mas localidades, sendo que cada uma dessas localidades eu posso ter até 32 equipamentos. Nesse nosso caso aqui, temos duas localidades, dois sites, né? Boston e Londres, cada um com dois, tá bom? Com 2 appliances, Hexagrid. Aonde, né, podemos visualizar que esses dois equipamentos, eles se somam, né, ao ponto que nós conseguimos ver a utilização aqui do lado direito nesse gráfico, onde esses dois equipamentos entregam uma capacidade útil de armazenamento de 85 teras. E aqui percebam o seguinte, pessoal, né, aqui nós temos as duas áreas, né, tanto o Land Zone nessa faixa azul e o Repository Tier nessa faixa roxa aqui, onde há essa barreira que é aquela divisão. Nesse caso aqui, esse percentual está configurado, né, em 50%. Então, 50% para o Land Zone e 50% para o próprio Repository Tier. É possível quebrar isso? Tá? O nosso suporte tem a capacidade, durante a implementação, alterar isso, mas boa parte das nossas implementações são mantidas dessa forma, porque essa barreira não é uma barreira física, mas é uma barreira lógica, ao ponto de que, assim que a solução ela é implementada, pode acontecer da Land Zone fazer uso, né, dessa volumetria que está reservada, que está destinada para o Repository Tier, porque o Hexagrid entende que toda essa volumetria que está livre aqui, ela pode ser utilizada para backup, para armazenamento, perfeito, de dados. Então, diante disso, pode ocorrer isso que eu comentei, tá? Então, como os backups começaram a serem executados agora, ao ponto que eu não tenho uma alta utilização do próprio Repository Tier, o Land Zone ele pode começar a fazer uso dessa capacidade. E aí, com isso, o tempo passa, o Repository Tier vai aumentando ao ponto que ele necessita de mais área. Ao fazer isso, né, o Hexagrid ele identifica isso, então ele volta para o Land Zone ali, identifica quais são aqueles backups mais antigos, porque aqui eu não fico restrito só uma semana, eu posso chegar a ter 2 ou 3 ciclos de backups completos na própria Land Zone. Então, diante disso, ele vai para aquele backup mais antigo, deleta esses backups, liberando espaço ao ponto que o Repository Tier consegue fazer utilização, tá, dessa capacidade aqui. Então, esse controle, esse gerenciamento de uso dessa área de espaço em disco, isso é feito pelo próprio Hexagrid. Lembrando que essa volumetria que é destinada ao Repository Tier, aqui sim nós temos a desduplicação. Aqui no Land Zone nós não temos isso, que é a camada que estará
acessível diretamente pelo software de backup. Então, quando um software de backup está enviando esses backups aqui por Exagrid, esses backups estão sendo recebidos e armazenados através dessa camada aqui. Aonde aqui nesses números abaixo podemos observar que modified são aqueles dados novos que acabaram de ser recebidos pelo Exagrid aqui na própria Land Zone, que já foi feito, né, um processo de desduplicação, né, desses dados, que aqui representa 19,4 tera, que é a volumetria que nós temos armazenada aqui no Land Zone, mas são os dados que foram já desduplicados e armazenados no repositório TIR, que graças à eficiência de desduplicação de 77 para 1, nós estamos gravando essa volumetria toda em somente 347 GB. Tá? Então, nós temos aqui mais de 14 teras armazenados aqui, ocupando somente esses 347 GB. Perfeito? Então, esse controle todo, ele é feito de uma forma extremamente simples. Além disso, né, nós temos aqui um checklist de segurança, que a partir do momento que eu clico nesse checklist, o Exagrid já me mostra se as boas práticas de segurança da solução estão sendo cumpridas ou não. Né? Então, não vou detalhar cada uma delas aqui agora, tá? Mas são esses nove itens aqui, que ele informa se esse item está de acordo, né? Ele está habilitado, está seguindo essa boa prática ou não, com um ponto interessante de que, quando eu clico num desses links, né, desses pontos, automaticamente eu já sou direcionado, né, para essa configuração, onde ele mostra quais usuários que eu tenho aqui, por exemplo, segundo fator de autenticação habilitado e quais não. Perfeito? Bem simples. Além disso, né, nós temos aqui o Retention Time Lock, que é aquele período de proteção que eu comentei, né, com vocês. Nesse caso aqui está configurado de 10 dias. E vocês se lembram lá do recurso de dupla autorização que eu comentei com vocês? Né? Então, perceba que aqui eu estou logado, né, com uma conta administradora, onde, digamos que eu venho aqui e queira desabilitar essa funcionalidade ou eu queira modificar ela. Então, agora está 10 dias, digamos que eu queira reduzir aqui para 5 dias. Nesse caso, percebam que eu, como usuário administrador, né, ele já deixa bem claro que eu não tenho autorização para isso, eu tenho autorização para solicitar essa alteração. Que aí eu clico aqui, e aí aqui, né, ele fala que está pendente uma aprovação para que isso seja implementado. Eu vou me logar aqui com o usuário, então, de Security Officer, para mostrar isso para vocês. Nesse caso, do usuário Security Officer, né, ele está solicitando um token. Nesse caso aqui, eu estou utilizando, né, o smartphone para gerar esse código, e aí é só vir aqui e fornecer esse código para ter acesso à solução. Então, aqui, pessoal, percebam que aquela aprovação, aquela solicitação que foi feita pelo usuário administrador, aparece aqui para esse usuário, né, Security Officer, né, ao ponto que eu posso aprovar essa alteração de 10 dias para 5 dias, ou simplesmente posso rejeitar, tá? E aí percebam que o usuário Security Officer, ele não tem, né, nenhuma possibilidade de alterar isso, mas de fato só para visualizar determinadas informações, né, do ambiente e de fato autorizar ou rejeitar essas solicitações feitas pelo próprio usuário, administrador. Nesse caso eu vou rejeitar, ok? E então assim eu tenho novamente aqui, deixa eu aqui novamente e voltar para cá, e aí já podemos visualizar aqui. Um outro recurso bastante interessante do Exagrid é o seguinte, temos essa opção que suspende all shares, que nesse caso, né, eu como administrador vim aqui marcando e suspendendo esses shares, basicamente o que eu estou fazendo com a solução aqui, eu estou blindando ela. Isso significa que qualquer operação que está programada para ser executada, que inclusive envolve expurgo desses dados, mesmo do Retention Time Lock, elas serão congeladas, elas não serão executadas, tá?
elas de fato só serão executadas se depois eu confirmar que é um alarme falso, que eu não tenho nenhum comprometimento no meu ambiente, por exemplo, aí eu volto a solução novamente para o status de online, aí sim todas essas operações elas voltam a ocorrer normalmente, mas o Hexagrid, ele traz esse conceito também, tá? Aqui, em relação ao conceito de air gap, né, como podemos observar, que é o seguinte, dentro desses shares, né, temos os shares online e temos os shares em ponto de recuperação. Então, eu vou pegar um share aqui como exemplo, e quando eu pego esse share e clico aqui nele, né, podemos ver aqui os diferentes pontos de recuperação existentes a esse share. Então, percebam que aqui eu tenho essas várias cópias, né? Ou seja, aquelas cópias de proteção, respeitando aquele período configurado de 10 dias. Então, eu tenho aqui, né, para cada um desses dias aqui, né, para esses 10 dias, onde eu posso vir aqui, por exemplo, identificar, eu quero recuperar, eu quero voltar a minha solução para o estágio no dia 2, porque eu sei que ali, de fato, os meus dados de produção estavam íntegros, e dessa forma eu quero recuperar para esse ponto. Então, basta eu vir aqui, seleciono mais ou menos o horário que eu desejo, clico aqui em Find Recovery Candidate, que ele vai encontrar o backup mais próximo dessa área, e aí, se eu clicar nesse botão, automaticamente ele vai trazer esses dados para esse momento em que eu selecionei aqui. Basta ir lá no software de backup, fazer um rescan nesse volume, né, de backups aqui do Hexagrid que está apresentado para o software de backup, ao ponto que eu vou ter acesso, então, a essa fotografia desses backups, né, realizados e armazenados no dia 2 de outubro. Tá? Então, isso pensando naquela situação que os meus arquivos do ambiente de produção foram comprometidos e eu quero, né, voltar, né, para um tempo anterior para realmente fazer uma restauração a partir dessa data. Então, graças a esse conceito de air gap, né, o Hexagrid consegue implementar essas diferentes cópias, que essas cópias são respeitadas de acordo com o período configurado do próprio Retention Time Lock. Tá bom, pessoal? Então, é um processo extremamente simples. A integração do Hexagrid com softwares de backup é algo também bem simples. Basta eu vir aqui, clicar aqui em New Share, dar o nome do volume que eu desejo. Aqui em tipo, eu seleciono qual que é a diferente aplicação que eu desejo, né? Então, eu tenho aqui as várias aplicações listadas, eu vou utilizar o Vim aqui como referência, que basta eu clicar aqui em Vim Backup e Replication. Nesse caso aqui do Vim, nós temos o serviço de Data Mover, que é um serviço do próprio Vim já embutido na nossa solução, inclusive a gente sempre sugere o uso desse protocolo, tá? Para integração com o Vim. Aqui, o appliance na qual esse share estará associado, tá? Assim como também, se eu quero monitorar essa deleção, então, com esse threshold configurado, caso haja uma solicitação de deleção de mais de 50% dos dados armazenados nessa partição lógica, vamos dizer assim, nesse share, o Hexagrid identifica e automaticamente gera um alarme sinalizando de que há um possível comprometimento na sua infraestrutura de backup, tá? Mas é importante destacar que isso foi uma solicitação através do software de backup, então provavelmente um atacante, um usuário ali mal intencionado teve acesso ao software de backup e ele está com o objetivo de deletar esses dados de backup. Mas na prática o Hexagrid recebe essa instrução e mantém esses backups armazenados, respeitando todas essas políticas de segurança, tá bom? Aplicados aqui na solução. Outro recurso que ele tem é o monitoramento da taxa de desduplicação, ao ponto que, caso essa taxa de desduplicação ela caia de uma forma considerável, o Hexagrid entende que é uma possibilidade do seu ambiente produtivo ter sido criptografado. Por quê? Esses dados, né, lá na sua produção, por eles terem sido criptografados, eles batem no Hexagrid, o Hexagrid, quando ele tenta desduplicar, ele não consegue. Isso faz com que a taxa de desduplicação caia, e aí o Hexagrid, com esse monitoramento, consegue identificar isso e automaticamente
alertá-los, mas nesse caso não é um alerta de um possível comprometimento da infraestrutura de backup, mas sim do seu ambiente produtivo, tá? E aí aqui eu seleciono o usuário que eu desejo utilizar para essa integração com o software de backup, nesse caso aqui com Vim, né? Marco ele e clico em Create. Nesse caso aqui, então, esse share, né, que eu acabei de criar aqui, com o nome Geviano, já está criado, e aí é só eu ir lá no Vim, né, de uma forma bem simples. Então, já tem até um backup sendo executado aqui, mas é basicamente vir aqui em Backup Replication, a parte de Backup Repositories, clicar aqui, dar um Add. E aí, nas opções existentes, eu vou na terceira opção aqui, né? Na opção de Appliance. Aqui na segunda opção, Exagrid. E aí eu dou um nome para esse repositório. Seleciono ali o Appliance Exagrid, na qual eu criei esse share. E aí eu seleciono o share que eu... Desculpa, na verdade, esse aqui... que eu acabei de criar, nesse caso, o Geviano, né? E aí, basicamente, aqui, next, apply. E aí eu vou ter esse repositório criado, né? O que eu posso fazer aqui, né? Se eu tenho uma solução ali composta por vários appliances, Exagrid, eu venho aqui no Vim, crio um repositório do tipo scale-out, apontando para todos esses appliances Exagrid, que, por sua vez, eu associo esse repositório scale-out do Vim às políticas de backup. Então, isso significa que o Vim, quando você disparar esses backups pelo Vim aqui, né, mas isso se aplicaria a outros softwares de backup também, esses backups eles vão ser distribuídos entre os diferentes appliances existentes na solução. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução composta por 5 appliances Exagrid, eu vou ter 5 equipamentos ali entregando uma performance, por exemplo, de 15 terabytes hora. Então, eu pego isso, né, esses 15 multiplico por 5, e aí eu vou ter, se a conta não me falha aqui, 75 terabyte hora de performance nominal para backup. Se eu vou adicionando mais appliances, vou acrescentando além da capacidade, essa performance de 15 terabytes hora, além de todas essas características de segurança que eu comentei aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Então, era isso, né, de informação que eu tinha para compartilhar aqui com vocês, e agora eu me coloco aí à disposição. Ô, Genilson, obrigado pela apresentação aí, parabéns, ficou bem claro aí as funcionalidades e a importância de você escolher um repositório aí, o quanto ele é importante na proteção do dado e na solução de um plano de continuidade do negócio como um todo. E finalizando aqui, você está vendo, está visualizando minha tela novamente, Genilson? Não, deixa eu dar um stop share aqui. Agora sim. Então, finalizando aqui, falando da importância do repositório, e você escolher um repositório do dado e o papel dele num plano de continuidade do negócio, é uma proteção completa de todo o ambiente, né? É esse benefício que a gente espera. E a Featory pode trabalhar fazendo uma solução sob medida e personalizada para cada negócio, atendendo a criticidade de cada ambiente, de forma flexível, se adequando às leis, às normas e auditorias. Tudo isso visando a redução do risco, a redução do dano à marca e qualquer tipo de prejuízo financeiro que uma disponibilidade do negócio possa causar. A Featory, ela é pautada em 3 pilares.
né? Começa com a parte de planejamento, que é a parte de GRC, passa pela parte de proteção, que envolve a parte de usuários e as informações, parte de perímetros e dispositivos, até as aplicações. E a resposta final que nós comentamos aqui nessa apresentação, que é a gestão de ameaça e a resposta ao impacto já consumado no ambiente, né? Fechando um plano de continuidade do negócio. Então, é uma segurança de ponta a ponta. Eu queria agradecer a oportunidade de ter falado aí sobre proteção de dados, sobre plano de continuidade do negócio. A gente se coloca à disposição para qualquer tipo de dúvida ou personalizar a nossa solução de acordo com cada negócio. Genilson, fica à vontade aí para fazer as considerações finais. Fica à vontade. Obrigado, Matheus. Bem, a mim também só cabe agradecimentos, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, né, de poder apresentar, né, a Hexagrid e também mostrar como que a Hexagrid consegue ajudar nesse tema que hoje é extremamente importante, que é a questão da segurança e recuperação contra ransomware. Então, aqui o meu muitíssimo obrigado e também nos colocamos à disposição. Beleza, a gente agradece essa parceria, deixando bem claro aqui que o webinar vai gravado e vai ficar disponível nos nossos canais. E se tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, procure a Filtre e o time de pré-venda.